Abre o seu boletim, eu quero compartilhar uma palavra poderosa que fala acerca do sangue de Jesus. Fala assim: o sangue de Jesus tem poder. E tem mesmo, irmãos. Por isso que crente quando está num problema, ele fala: sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus é a coisa mais poderosa que veio se manifestar nessa terra. É o sangue do Senhor. Olha, nós estávamos ministrando aqui agora há pouco, né? Sobre os problemas, que você pode levantar suas mãos e louvar o Senhor e não deixar que o maligno cale a sua boca. Lá, Jó, certa vez, Jó passou por uma dificuldade. O maligno, diz a Bíblia, que o maligno foi acusá-lo perante Deus. Hoje, isso não acontece mais com você. Sabe por quê? Por causa da obra da cruz, você tem assentado à destra de Deus Pai um advogado. E o que esse advogado faz? Ele intercede por você. Todas as vezes que o diabo quiser, porque o diabo é chamado de Satã, o acusador dos nossos irmãos. Todas as vezes que o diabo se levantar com uma acusação contra a sua vida, seja ela legítima ou não. Porque cá para nós, irmãos, a maioria das acusações que o diabo nos faz, muitas vezes são legítimas. São coisas que você mesmo aprontou. Mas olha, todas essas acusações, o Senhor Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. E Ele agora se levanta como seu advogado. Quando o diabo vem te acusar diante de Deus, Jesus mostra os cravos nas mãos e declara: está pago, toda a dívida foi paga. Amém? E o texto que eu quero compartilhar e meditar com você nessa noite é o texto de Hebreus. Hebreus 12, a partir do versículo 18. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Presta atenção no que eu vou te dizer. O texto de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor. Muitos acreditam que seja o apóstolo Paulo. Talvez seja mesmo, mas não é mencionado. Ele foi escrito para os hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são os judeus. É o povo de Deus, judeu, que havia se convertido, mas eles vinham de toda uma prática legalista. Eles estavam acostumados a sacrificar no templo, eles estavam acostumados a seguir a lei, né, judaizante, mas agora eles se converteram, e agora Paulo escreve uma carta para eles, para mostrar que a nova vida que eles têm em Cristo, não tem nada a ver mais com a lei. E olha o que Paulo, acabei de falar que não é Paulo o autor, né? Olha o que o autor de Hebreus vai dizer nessa passagem. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. O que o autor de Hebreus está se referindo aqui? Ao Monte Sinai, quando a lei foi dada. A Bíblia diz que houve trovões, vozes, e o povo não podia nem tocar no monte. A Bíblia diz que se um animal tocasse no monte, ele ia morrer. Deus tinha dado a ordem: não se aproxime. O povo teve medo daquele monte, do Monte Sinai, onde a lei foi dada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse, até Moisés, que estava nesse monte, recebendo a lei: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas você não chegou nesse monte Sinai, monte da lei, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Onde é o Monte Sião? O Monte Sião é onde Jerusalém está edificada. O Monte Sinai é onde a lei foi dada, ok? O Monte Sião, aqui a palavra de Deus está dizendo: sai do Monte Sinai, não fique nesse monte. Ele está te convidando a vir para o Monte Sião. E o que ele diz? A Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia,
e a igreja dos primogênitos. Fala assim: eu sou membro da igreja dos primogênitos. Você é dessa igreja. Antes era só Cristo. Arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e a todos os espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então presta atenção, você tem o Monte Sinai, o Monte da Lei, em oposição ao Monte Sião, ao Monte da Graça. E o que a Bíblia está dizendo? Que não tem ninguém lá. Aqui no Monte Sião, você tem a igreja, você tem as hostes de anjos, você tem Deus como juiz, você tem o Senhor Jesus, e você tem o sangue da aspersão. Está tudo lá de cá. Por que tem filho de Deus, crente, ainda querendo ficar no Monte Sinai? No Monte da Lei, falando de coisas da lei. O Senhor está falando: vem para cá. Por quê? Porque o sangue da aspersão fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Quem foi Abel? Abel era filho de Adão. Adão, os irmãos sabem, primeiro homem criado, cometeu alta traição contra Deus, pecou, foi expulso do jardim. E ele então teve primeiramente 2 filhos, Caim e Abel. Certa vez, Caim e Abel foram oferecer um culto ao Senhor, foram se apresentar diante do Senhor, e nós não devemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Então, os 2 meninos entenderam isso. Caim trouxe o melhor do fruto da terra. Caim era um lavrador, e ele veio oferecer os melhores frutos da terra ao Senhor, naquele culto. Abel, por sua vez, pegou o primogênito da sua criação e veio oferecer um animal em sacrifício ao Senhor, porque Abel entendeu que não podemos nos apresentar diante de Deus sem o sangue. Mas também a oferta de Abel é uma oferta que não dependia da sua força própria. Por quê? Caim ofereceu aquilo que dependia do suor dele. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que arar a terra, ele tinha que colher os frutos. Abel não. Abel só tinha que vigiar o rebanho, na hora que nascesse, pegar o filhote e levar e sacrificar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Caim ficou contrariado, Caim ficou amargurado, e aí Caim então matou o seu irmão, matou Abel. E aí Deus então chama Caim e pergunta para Caim: Caim, onde está o teu irmão? Caim vira para Deus e fala: e eu sei de Abel? Quem me constituiu tutor do meu irmão? Quem falou que eu tenho que ficar tomando conta de Abel? Mas Deus já sabia o que havia acontecido. E aí o que Deus fala com Caim? O sangue de Abel está clamando por justiça. Sangue fala. Aqui em Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo: o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. O que o sangue de Abel estava dizendo? Justiça, justiça. Caim me matou, eu exijo justiça. Mas o que o sangue de Jesus, que fala coisas superiores, está clamando nos céus? Antes de Jesus entregar o seu Espírito a Deus Pai, o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão dizendo. Cristo, o sangue de Cristo clama por perdão. E o que o autor de Hebreus está dizendo? O clamor do sangue de Cristo, o clamor de perdão é superior ao clamor da justiça. Imagina, irmãos, isso é poderoso. Imagina se o sangue de Jesus estivesse clamando por justiça. Pai, eu exijo justiça. Foram os pecados dessa humanidade que me mataram. Foi por causa dos pecados deles que eu estou sendo crucificado. Eu exijo justiça. Nós estávamos mortos. Nós estávamos totalmente condenados. Mas o que a Bíblia diz? O sangue da nova aliança, ele fala coisas superiores. E essa é a exortação para a sua vida nessa noite. Qual a voz que você está ouvindo? Qual o sangue que você está ouvindo? O sangue de Abel, que clama por justiça?
eu errei, eu errei. Aí o que você fez? Você tem que pagar pelo seu erro. Está vendo essa doença? Essa doença é fruto de pecado na sua vida. Está vendo esse problema? Esse problema é Deus pesando a mão. Esse é o sangue de Abel. Ou você está ouvindo o sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança? Hebreus vai dizer: e dos seus pecados jamais me lembrarei. E o Senhor Jesus clamou lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Este é o sangue de Jesus. E o autor de Hebreus está te convidando: sai desse monte, sai do monte da lei, vem ouvir, vem para cá para o monte Sião, e vem ouvir o que o sangue de Jesus está dizendo. Todos os seus pecados foram perdoados. Vou falar para você falar um amém mais forte. Todos os seus pecados foram perdoados. Isso é poderoso demais, irmãos. Poderoso demais. Quem entende que ele é perdoado, esse é livre. É o que nós ministramos aqui. Eu sou livre. O sangue de Jesus me liberta. Quem entende que é perdoado, ele anda na liberdade dos filhos de Deus. Ele é livre de toda acusação, de toda condenação. É algo que eu tenho ensinado para os meus filhos. E essa semana minha esposa estava me contando uma experiência com um deles, e ela falando, né, que, contando um exemplo, acho que é da escola deles, e virou para o meu filho e falou assim: mas eles estão dizendo que você fez isso. E ele falou: eu não fiz, e eu não me importo com o que eles estão dizendo. Uau, esse menino é livre. Entende? Não é porque você não se importa de fazer coisas erradas. Não, mas porque você sabe que você é livre em Deus. Não é livre para pecar, não é livre para pecar. Pelo contrário, você agora é livre para dizer não ao pecado. Porque só quem está nesse monte Sião, Paulo vai dizer, só quem está na graça, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Amém? Vamos continuar então. E aí o autor vai dizer: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Não recuso o que o sangue de Jesus está dizendo. O sangue de Jesus está dizendo: o meu sangue foi poderoso para perdoar todos os seus pecados. O meu sangue foi poderoso para pagar toda a sua dívida. Não recuse, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele que é Cristo, cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Você tem que ler o texto pelo contexto. O que o autor está falando aqui? Do Monte Sinai, da lei. Ele está dizendo que as coisas da lei são abaláveis, não tem sustento. Todo aquele que procura ter um relacionamento com Deus, baseado na sua própria obediência aos mandamentos da lei, ele tem uma vida insegura, porque ele não consegue obedecer plenamente os 613 mandamentos. Pastor, mas não são 10? 10 é o resumo. São 613. E o que Tiago vai dizer? Que se você quebrar um só deles, o menor, você quebrou toda a lei. O terreno da lei do Monte Sinai é um terreno abalável, não tem segurança. Como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Quais as coisas que não são abaladas? A graça, o Monte Sião. E é no Monte Sião, lá no Velho Testamento, o Monte Sião, que é a graça, ele é mencionado várias vezes. Até coloquei uns textos aí para os irmãos no seu boletim. Acompanhe aí a leitura. Salmo 2, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Quando Jesus vier em glória,
profeta Zacarias vai dizer que da mesma maneira que ele subiu aos céus, lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, ele também vai descer. Quando ele descer dos céus para tomar posse dessa terra, que foi legitimamente comprada pelo seu sangue, o Monte das Oliveiras vai se partir ao meio e ele vai entrar pelas portas de Jerusalém como o Rei Todo-Poderoso. Aonde que ele vai governar? Em Sião, em Jerusalém. Salmo 9, versículo 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita onde, meus irmãos? Em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Salmo 99, 2. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Salmo 110, 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, porque é lá em Sião, lá em Jerusalém, que Jesus vai estabelecer seu trono. Amém? Estava até brincando com os irmãos nessa semana na aula do seminário. Estava falando um pouco sobre a volta de Jesus. E eu falei com eles, a minha oração é reinar lá em Jerusalém. Porque é lá que vai ser o centro do governo mundial. É lá que Jesus vai ter o seu trono estabelecido. E é lá que ele vai reger com cetro de ferro todas as nações. Antes ele veio. Entrou em Jerusalém montado num jumentinho branco. Mas dessa vez não vai ser assim mais. Ele vai vir com um cetro de ferro para reger por 1000 anos e governar essa terra. Amém? Quantos anseiam por isso? Aleluia. Maranata. Olha só, Salmo 128, 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Salmo 132, 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Salmo 134, 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Isaías 35, 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E para encerrar, Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O que nós lemos em Hebreus? Que as coisas que são abaláveis irão ser abaladas. É o monte Sinai. Mas aquilo que não é abalável, é o monte Sião, permanece para sempre. Fala com o irmão, né, que está do seu lado. Vem para Sião. Vem para a graça. É aqui que você encontra coisas superiores. Amém, meus irmãos? Então olha só. Ouça o sangue de Jesus. A exortação bíblica é: não recuseis ao que fala. Quem está falando? O sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus está falando? Perdão de pecados. Perdão de pecados. Lá em Efésios 1, versículo 7, Paulo vai dizer: o qual nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão. O que é remissão? Perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E eu quero falar com você hoje sobre o poder do sangue. Que ouvir o sangue de Jesus, que os seus pecados estão perdoados, o que gera em você? O que você meditar todos os dias? Você acorda de manhã e você escolhe o que você vai pensar esse dia. Você vai pensar: o que eu preciso melhorar na minha vida? O que eu preciso ser um melhor pai, um melhor marido? Ou você vai levantar de manhã e vai dizer: eu fui perdoado, o sangue de Jesus me perdoou de todos os meus pecados, todas as minhas dívidas foram pagas, as passadas, as presentes e as futuras, não resta mais nenhuma condenação sobre a minha vida. Isso tem poder sobre a sua vida. Primeira coisa que ouvir o sangue de Jesus faz em você, fala comigo, gera fé. Gera fé, irmãos, perdão de pecados, gera fé no seu coração. Lá em Lucas 24, 47, a palavra do Senhor diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
Quero ler um texto que me lembrei aqui agora. Está relatado lá em Atos. Projeta para mim, por favor, Atos 16. Isso mesmo, Atos 16, a partir do versículo 1. A pregação do apóstolo Paulo era a pregação que falava da voz do sangue. Era a pregação de remissão de pecados, perdão de pecados. E aí olha o que aconteceu. Chegou também, aqui é Paulo, chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, deixa eu ver qual versículo eu quero começar. Quero dar cura do homem paralítico. Espera aí que eu vou jogar aqui na minha... Paralítico. Atos. Paralítico. Atos 14, verso 8. É 16, não é 14. Olha só. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo. Ele ouviu Paulo pregando. O que Paulo pregava? Remissão de pecados. Paulo pregava acerca do que o sangue de Jesus fala: os seus pecados estão perdoados. Que, fixando neles os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. O que a pregação de Paulo acerca da remissão dos pecados causou naquele paralítico que desde o seu nascimento não andava? Fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E quando Paulo olhou para ele e viu que havia nele fé, Paulo falou: levanta. E ele saltou e começou a andar. Quando você ouve que os seus pecados estão perdoados, isso gera fé no seu coração. Essa é a mensagem mais poderosa que tem. Certa vez Jesus também, estou me lembrando aqui, trouxeram Jesus estava numa casa, e trouxeram a ele um homem paralítico. 4 amigos vieram trazendo ele numa maca. Chegaram, a casa estava muito cheia, eles desceram o paralítico no centro, onde Jesus estava. E aí Jesus olhou para o paralítico, para os amigos dele descendo, ele falou: vendo-lhes a fé. Jesus então falou para o paralítico: teus pecados estão perdoados. Quando Jesus fala isso para ele, teus pecados estão perdoados, os fariseus que estavam lá, começaram a questionar dentro de si, a razoar consigo mesmo: quem é esse que pode perdoar pecados? Quem é ele? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, discernindo no Espírito, falou: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele paralítico imediatamente levantou, tomou o leito e passou a andar. Mas por que ele teve fé para andar? Presta atenção. A lei foi dada, e todo aquele que não obedecia à lei, ele ficava debaixo de juízo, debaixo de maldição. E qual que era a maldição da lei? Deuteronômio 28. Depois você lê lá, mas vou resumir para você: doença, pobreza, miséria e morte. Isso é maldição. Deus não ensina nada através da doença. Deus não coloca doença em ninguém. Está me escutando? Porque doença é maldição. Jesus veio para curar. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E o que Jesus mais fazia? Curava o povo. Se Deus queria ensinar
uma pessoa através da doença, Jesus então estava se opondo a Deus. Fala assim, não Deus, eu sei que o Senhor quer ensinar esse paralítico aqui, mas não, está errado. Anda, começa a andar agora. Não. E quando aquele paralítico ouviu a mensagem que Jesus veio trazer, de que os pecados estavam perdoados, e se a doença dele era porque ele havia quebrado a lei, é porque ele tinha pecado, logo, se os meus pecados estão perdoados, não precisa de eu ficar doente mais. Entende o que eu estou dizendo? Você ganha fé. Qual que é o problema que te impede de receber favor e bênção de Deus? É porque você ainda tem dúvida se você tem condições para ser abençoado por Deus. Será? Eu ainda tenho tanto falhas na minha vida, como eu vou ser abençoado por Deus? Será que Deus quer me abençoar? Porque o problema não é se Deus tem poder para abençoar. As pessoas não duvidam do poder de Deus. O que elas duvidam é se Deus quer abençoar. Por que elas duvidam se Deus quer abençoar? Porque elas olham para si mesmas. Elas ficam se autoavaliando. Será que eu estou em condições? Será que esse problema que eu estou passando, Deus não está querendo, exercer juízo na minha vida? Mas quando você ouve o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus, que fala coisas superiores, você se levanta em fé e fala, os meus pecados foram perdoados. Mesmo que o acusador se levante, porque Satanás, irmãos, não muda a estratégia. Satanás, ele faz isso com todos. A arma do diabo é sempre a mesma: acusar. E olha, eu não estou livre disso, nenhum de vocês está livre disso. O diabo todo o tempo vem me acusar que eu orei menos. Então se eu oro 2 horas, 3 horas, 4, orou pouco. Se você prepara a palavra 1, 2, 3, 4, 5, 6, fez pouco. O tempo todo acusando, é a estratégia dele. Mas você tem que se levantar em fé. O sangue de Jesus me perdoou de todos os meus pecados. E eu posso agora me levantar em ousadia e declarar, está paga essa dívida. Está paga essa dívida. Isso é a mesma coisa quando você deve a alguém e você não paga, você está em débito com aquela pessoa. Como é que você se sente com essa pessoa? Desconfortável. Então vamos supor que você está passando, está dentro do supermercado. E aí você vê aquela pessoa que você está devendo. Você não quer encontrar com ela, que você está desconfortável. Da mesma maneira o homem que acha que deve para Deus. Quando ele não entende que o sangue de Jesus quitou toda a sua dívida, ele fica desconfortável em pedir para Deus. Ele não tem ousadia para chegar diante de Deus e falar, Pai, faz isso na minha vida. Pai, me favorece. Pai, cura essa enfermidade. Eu creio, todos os meus pecados foram perdoados. Então, fala assim comigo, o sangue de Jesus me perdoa de todos os meus pecados. E isso gera em mim fé para receber de Deus todas as bênçãos. Aleluia. Você crê nisso? Diga comigo, eu fui perdoado. Outra coisa que o sangue gera em você, o sangue fala de perdão. Quem tem revelação de que foi perdoado, ele tem fé para ter favor de Deus na vida dele. Mas quem tem revelação que foi perdoado também, ele ama. E aqui conta uma passagem de Jesus, relatada lá em Lucas 7, a partir do versículo 33. Jesus estava na casa de um fariseu. Projeta aí, por favor. Olha só, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora. Quando a Bíblia fala assim, pecadora, é porque era pecadora mesmo. Provavelmente era uma prostituta, mulher da vida. E todo mundo sabia, inclusive o anfitrião, o fariseu. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Aqui nós não sabemos, o autor de Lucas não diz, se essa mulher pecadora era Maria Madalena, a irmã de Lázaro, ou se era
aquela mulher pega em flagrante adultério, relatada lá em João? Não diz, só diz que era uma mulher pecadora. Então ela lavava os pés de Jesus com as lágrimas, enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Agora você tem que ver pelo contexto. Não tinha carro, não tinha asfalto. Jesus não andava de sapato, era de alparcas, né? Sandálias. Então, poeira, cocô de camelo, tudo nos pés. Tudo nos pés. E como é que eles assentavam à mesa? Eram mesas baixas. Então provavelmente Jesus se reclinou ali, botou os pés para trás, e naquele tipo de ambiente, a mulher chegou sem nenhum constrangimento, se pôs a chorar, a lavar os pés de Jesus e a ungir. Próximo. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, né? Disse consigo mesmo, falou para ele mesmo, não sei se em voz alta ou só pensando: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Está vendo? Por isso que eu falei isso domingo passado, volto a repetir para você. A imagem que você cria de Deus é com quem você vai se relacionar. Os fariseus, eles ficavam, porque o fariseu era estudioso, mestre da lei. E ele via lá Jesus, né, entendido da lei. E ele chamava Jesus de mestre, mestre. Mas conhecer Jesus como mestre não salva ninguém. Essa mulher pecadora conhecia Jesus não como mestre, mas como Messias, aquele que veio salvar o mundo. Isso faz diferença. E aí Jesus conta para ele uma história, uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Ambos deviam. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo essa mulher? Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés, porque era normal o servente da casa vir com uma bacia de água e lavar os pés do hóspede, do visitante, e enxugar com uma toalha. E não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados. Olha, não é que ela foi perdoada naquele momento. Ela já havia sido perdoada antes. Porque ela tinha revelação de perdão de pecados, porque ela ouviu o sangue de Jesus, que fala coisas superiores. O sangue de Jesus fala: todos os seus pecados estão perdoados, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tempo do seu erro, está perdoado. Por causa disso, ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Presta atenção que eu vou te dizer. Todos nós fomos muito perdoados. Ninguém aqui pode falar que foi pouco perdoado. Eu sei que se nós compararmos, né, na horizontal: pastor, eu nunca estuprei ninguém, pastor, eu nunca fui um pedófilo, nunca matei, assassinei ninguém. Você está olhando, se comparando aqui, mas a questão não é aqui, a questão é aqui, na vertical. Você está se comparando com a justiça de Deus. Todos nós fomos muito perdoados. Como é que nós amamos a Deus? Quando nós ouvimos o sangue de Jesus falando: você foi perdoado. Quando você tem revelação do quanto você foi perdoado, você responde amando. Por quê? Porque a Bíblia diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, entregando Cristo para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Você entende? Deus me amou demais, demais, a ponto dele entregar Cristo, o único Filho. E para você saber o tanto que Deus te ama,
você tem que prestar atenção no quanto que Deus ama Cristo. Porque Ele entregou Cristo para morrer no seu lugar. E aí você fala, Ele me ama demais. Porque como é que Ele me perdoou? Ele me perdoou batendo nas minhas costas e falando, não, está tudo bem, vamos esquecer. Não, Ele me perdoou entregando Cristo para morrer no meu lugar, para derramar o sangue dEle como propiciação pelos meus pecados. E quando você tem revelação, João vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você é conquistado por esse amor. Você sabe o tanto que você foi perdoado. Oh Deus, dá-me palavras espirituais para traduzir realidades do Espírito para você nessa noite. O Espírito Santo, você foi muito perdoado. Muito. Isso é como uma mãe, se eu posso exemplificar assim para você. É como uma mãe que deseja muito ter um filho. A minha esposa por anos desejou muito ter filhos. Teve 2 de uma vez só. Mas acordava de madrugada. Botava no peito, mamava, tirava, colocava para rotar, entregava, pegava o outro. Eu estava dormindo. Mas eu falava que eu não tenho mamar para dar leite, então presta atenção. Ela entendeu. Quando você entende a bênção que é ser muito perdoado, você não mede esforços. Você não acha que é pesado demais. Você nem acha que vir uma reunião dessa é fardo demais. Você nem acha que ficar 2, 3 horas exaltando o nome do Senhor é tempo demais, porque nós fomos muito perdoados. Louva a Deus pelos irmãos do encontro. Estão lá desde sexta-feira. Chegaram aqui e ainda vão ficar, está quase acabando, né? Mas ficaram mais 2 horas, porque entenderam, fomos muito perdoados. Quando você ouve o sangue e você entende, eu fui muito perdoado, isso tem poder para gerar fé no seu coração, para receber bênção de Deus, mas tem poder também para te atrair para esse Deus. Eu amo Deus. E por fim, para encerrarmos, quando você ouve o sangue de Jesus, que fala de perdão de pecados, você se enche do Espírito. Lá em Atos 10, conta a respeito de um homem chamado Cornélio. Ele era centurião da coorte romana. Você sabe em Atos vai contar a conversão de 3 homens numa sequência, e esses 3 homens apontam para 3 linhagens que habitam na humanidade hoje. Você sabe que a terra, né, foi destruída com as águas do dilúvio. Só sobrou Noé, a esposa, os 3 filhos dele, Sem, Cã e Jafé, e as suas esposas, e ali começou a humanidade de novo. Cão foi amaldiçoado, vocês lembram? Viu a nudez do pai, esposo, foi amaldiçoado. Cão, ele gerou os africanos. E Cão, que gerou os africanos, o etíope, que é da Etiópia, africano, foi o primeiro a se converter, tirando os judeus, né? Foi o primeiro a se converter através da pregação de Filipe. Lembra lá do texto de Atos? Ele perguntou, estava lendo Isaías, Filipe foi transladado ali, chegou, pregou para ele, falou, o que me resta, o que falta para eu batizar? Água. Tem uma água aqui, batizou e depois Filipe foi tirado dali daquele momento. Então, o descendente de Cão, um etíope. Depois, Paulo, que era semita. Por isso que os semitas são os árabes, né? Judeu e aqui toda aquela região. Por isso que fala hoje, aquela pessoa que é contra o judeu, ele é antissemita. Paulo então também converteu, teve a experiência lá no caminho de Damasco. E o outro foi o descendente de Javé, ou Jafé, que é europeu, né? Que foi esse homem, ou esse senhor, sei lá, chamado Cornélio, que era da corte romana. Mas é interessante, como é que foi a conversão? Vou resumir aqui para você, não vou ler o texto. Como é que foi a conversão dele? A Bíblia diz que ele era um homem piedoso. E aí um anjo do céu apareceu para ele. E falou, Cornélio, Deus tem visto as suas ofertas, as suas esmolas, tem chegado ao céu. E olha, é para você ir lá na casa de um homem chamado Pedro, e chama ele que ele vai pregar para você. Por que que o anjo não pregou já de uma vez para Cornélio? Só tem 2 classes de anjos. Tem os anjos que não caíram e os anjos que caíram, que viraram demônios. Os anjos que viraram demônios não experimentaram graça de Deus. Os anjos que
não caíram, que foi esse que apareceu para Cornélio, não sabe o que é graça. Só pode falar de perdão de pecados quem foi perdoado. Por isso que essa incumbência é nossa, é poderosa demais. Irmãos, anjos dos céus foram enviados para trazer boas novas aos homens. Foi enviado para Maria, para falar: bendita és entre todas as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Mas para pregar o evangelho, Jesus deu essa incumbência a nós. Por quê? Porque eu e você experimentamos do que é ser perdoado de graça. Eu e você sabemos o que é ter o Filho de Deus se entregando para morrer no nosso lugar. Eu e você experimentamos graça de Deus. Por isso nós somos os mensageiros do evangelho nessa terra. Mas aí Cornélio fez assim. Nesse meio tempo, Pedro estava lá esperando o almoço ficar pronto, subiu para o terraço e teve uma visão, a visão do lençol, onde os animais impuros desciam, né, por 3 vezes. Pedro falou que não vou matar, não vou comer, jamais toquei em coisa impura. Mas aí Pedro entendeu, quando chegou lá, os da parte de Cornélio, e chamou Pedro para ir pregar na casa de Cornélio, porque o judeu não entrava na casa de gentio, porque era considerado pessoa imunda, cão, não entrava. Mas Pedro foi. E quando Pedro está lá na casa de Cornélio, aí projeta o texto para mim, Atos 10, a partir do versículo 43. Pedro começou a pregar. O que Pedro estava falando? Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o que, irmãos? Remissão de pecados. Remissão é perdão. Agora o que acontece? Quando você ouve que os seus pecados estão perdoados, quando você ouve o sangue de Jesus, você ganha fé para se apropriar de bênçãos na sua vida. Você tem fé para receber essas bênçãos. Você é atraído ao amor de Deus, amando Deus, respondendo a Deus, amando a Deus, mas você também recebe o Espírito Santo. Olha o que vai dizer. Ainda Pedro falava essas coisas. Que coisas? Se você crê, você recebe remissão de pecados, perdão de pecados. Quando caiu, o verbo cair aqui, no original é epipípeto, que significa abraçou. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quando você ouve que você é perdoado, você tem fé, você ama, mas você também é cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quantos creem aqui que são salvos? Amém? Então, você é salvo. Você tem condições de entrar no céu, se você vier a morrer hoje, amanhã, seja o que dia que for. Você está pronto para entrar no céu. Mas hoje, porque você é salvo, você está pronto também para receber o céu dentro de você. Você está pronto para receber da unção do Espírito sobre a sua vida. Isso tudo acontece com quem crê que foi perdoado. Perdoado, já não há nenhuma dívida, já não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Por causa dessa mensagem, por causa do sangue que fala coisas superiores, eu creio. Eu tive todos os meus pecados perdoados. E porque eu sou perdoado, porque não há mais dívida nenhuma minha diante de Deus, eu posso chegar com ousadia diante do trono da graça. O caminho foi aberto pelo novo e vivo, esse novo e vivo caminho foi aberto, pelo sangue de Jesus que foi aspergido. E agora eu chego com ousadia para receber socorro no tempo oportuno. Eu creio. E como eu creio que eu tive os meus pecados todos perdoados, por causa do amor de Deus para comigo, eu respondo a esse Deus amando também. Mas porque eu creio que todos os meus pecados foram perdoados, eu posso me encher do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo pode vir sobre a minha vida, porque eu fui perdoado. O que a obra do Calvário fez? A Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, porque a morte, ela não tem poder sobre o autor da vida. Jesus teve que se entregar à morte. Quando ele entregou e bradou do alto lá da cruz,
está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora foi aberto um caminho. Eu posso me achegar no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, a presença do Deus vivo, mas o Deus vivo também pode sair e fazer de mim a habitação do seu Espírito. Mas ele morreu. Por que ele morreu? Por causa dos meus pecados e dos seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós havíamos pecados, homens sem exceção nenhuma, eram pecadores diante de Deus, estavam condenados à morte, morte eterna. Jesus então entra nessa morte, desce ao Hades, ao inferno, mas quando ele desce ao inferno, não foi por causa dos seus próprios pecados, foi por causa do meu e do seu pecado. Mas quando ele chega ao inferno, a morte não pôde detê-lo, porque a morte vai ser o último inimigo a ser vencido, vai ser o último. Mas quando Jesus, o Filho do Deus vivo, sem pecado, chega do inferno, a morte não pôde segurá-lo lá, porque nele não havia pecado algum. Por isso ele ressuscitou. Ele morreu por causa dos nossos pecados, levou a condenação, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós somos justos aos olhos de Deus, recebemos uma justiça por causa do perdão que o sangue de Jesus nos outorgou lá na cruz do Calvário. Nós fomos perdoados. Quantos foram perdoados aqui? Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida antes de nós ministrarmos esse cântico. Às vezes você está nos visitando hoje. Pastor, eu quero me apropriar desse perdão de pecados. Como é que eu faço isso? Para receber o perdão de todos os meus pecados, os pecados que eu cometi desde o meu nascimento, os pecados que eu ainda cometo e os que eu virei a cometer. Como, pastor, eu posso receber essa remissão de pecados? Paulo vai dizer aos Romanos: crê com o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo, recebê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida e confessar com a sua boca. Tem que falar, porque como é que a fé se expressa? A fé se expressa falando, mas falando de boca para fora? Não, falando aquilo que eu creio, eu fui perdoado, eu creio, o sangue de Jesus me perdoou de todos os meus pecados, por isso eu declaro, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Por um instante feche seus olhos, repita assim comigo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se fez homem, nunca pecou, mas foi para a cruz derramar o seu sangue para que eu obtivesse perdão de todos os meus pecados. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e voltará para me buscar. Eu declaro, eu confesso que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Vamos cantar essa canção, declarar isso em alta voz, que o sangue de Jesus, Ele tem esse poder de nos libertar e nos salvar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Aleluia. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Declara isso em alta voz. Que nos lava dos pecados, que nos traz
Declare mais uma vez: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Presta atenção que eu vou te falar. Essa oração que nós fizemos, se foi a primeira vez que você fez essa oração, confessou num ambiente público desse, numa reunião de igreja, eu queria te convidar a vir aqui à frente para nós orarmos com você. Eu queria que você perguntasse à pessoa que está do seu lado: é a primeira vez que você fez essa oração? Eu vou te acompanhar lá na frente e nós vamos orar e declarar que o sangue de Jesus foi aplicado sobre a sua vida. Você é livre de toda condenação, você é livre de toda opressão. Pastor, tem vivido momentos difíceis, o sangue de Jesus te liberta nessa noite. Eu queria te chamar aqui à frente, nós vamos orar com você, os pastores vão impor as suas mãos e declarar: o sangue de Jesus foi aplicado sobre a sua vida, já não há nenhuma condenação. Vamos declarar isso mais uma vez? Aleluia. Estenda suas mãos para cá e fala assim comigo: como igreja, nós abençoamos a vida dessas pessoas e declaramos que o sangue de Jesus, que tem todo o poder, foi aplicado sobre a vida delas, e a partir de hoje uma nova história está traçada debaixo do sangue, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Presta atenção que eu vou te dizer. Declara essa verdade todos os dias. Todos os dias, quando você acordar, você declara: o sangue de Jesus tem poder. Eu aplico o sangue de Jesus na minha casa, o sangue de Jesus no meu casamento, o sangue de Jesus sobre os meus filhos. O sangue de Jesus tem poder para nos salvar, para nos guardar, para nos libertar. Amém?